E aí, tudo bem? Olha, eu quero convidar você para participar conosco da divulgação dos nossos vídeos, porque eu considero isso uma honra para mim e para você, servirmos ao nosso Deus, alcançarmos outras pessoas e propagarmos a palavra de Deus. Assista, se você gostar, coloque um like, se não gostar, bota a mãozinha para baixo assim. Se gostar, faz assim, se não gostar, faz assim. Sem problema. Que é para eu melhorar. Como é que eu vou melhorar? Se todo mundo fizer assim. Então quem não gostar, faça assim. E coloque nos comentários embaixo, a sua, educadamente, né? O que você acha. Onde é que eu posso melhorar. E compartilhe. Se assim você achar que deve, compartilhe também o vídeo. E se você quiser mesmo nos ajudar mais ainda, inscreva-se no nosso canal, certo? Vai ser um prazer muito grande ter você como parte desse ministério e nos ajudando e somando junto para o reino do nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz. Muito bem, muito bem. Nós vamos aqui falar um pouco sobre um assunto, um tema que também eu gosto muito. Está escutando o cara vendendo agora? Eu não tenho estúdio, eu estou gravando aqui pela misericórdia de Deus, né? Mas não tem problema não. O que é importante não é o mensageiro ou o ambiente. Quando Pedro estava ali na prisão, o milagre aconteceu, o anjo chegou, abriu a porta e ele saiu. O ambiente. Quando Paulo estava na prisão também, os alicerces tremeram. Quando João estava numa ilha de escravidão, na ilha de Patmos, aconteceu a grande revelação do Apocalipse. Então, o ambiente, o local, não importa. Jonas estava no ventre do peixe e fez o mais belo hino para louvar a Deus. Então, deixa o cara vender o peixe dele lá fora na rua e nós vamos aqui trabalhar na palavra de Deus com você e vamos nos alegrar. O assunto que eu quero falar com você nesse dia de hoje é sobre batalha espiritual. É um assunto empolgante, gosto muito desse assunto. Eu acho que tem muito para nós aprendermos. Alguns teólogos, alguns estudiosos acham que isso não... Cada um tem o seu pensamento, o seu conceito, são humanos, são muito amados por Deus, mas cada um tem a sua maneira de ver as coisas, né? Eu já acho que batalha espiritual é uma necessidade na vida do cristão. Por quê? Porque a Bíblia fala para nós estarmos revestidos com toda a armadura de Deus para podermos estar firmes no dia do mal, resistir ao diabo na fé e ele fugirá de vós. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre batalha espiritual. Então, se a palavra de Deus considera importante este assunto, quem sou eu para discordar, para contestar? Vamos procurar aprender, vamos procurar melhorar, porque essa é a nossa função como filhos de Deus. Como homens que somos, não podemos ficar naquela mesmice de já sei tudo. Isso aí é a maior tolice do homem, ele achar que sabe tudo. Então eu nunca sei nada, tenho sempre que aprender mais alguma coisa. E fico olhando os caras que sabem tudo. Já um pastor dizia assim, eu não peco. Eu disse, misericórdia, o cara está acima de Jesus, ele não peca. Jesus não pecou, mas é o único. Agora, todo homem peca, a Bíblia diz que todo homem peca. Mas, enfim, cada um tem o seu conceito. Hoje esse homem tem uma grande igreja e eu estou aqui jubilado, no meu canto, procurando levar a palavra de Deus a quem quiser ouvir. É assim que funciona e nós não temos nenhum trauma por isso, porque todas as coisas vão passar e nós vamos comparecer perante o grande trono e vamos chegar lá e vamos ouvir o bem-vindos de meu Pai. Vinde, bem-vindos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vós desde a eternidade. É isso que eu estou esperando, é isso que eu quero, e é o que você deve querer acima de tudo também. Bom, batalha espiritual é algo real na vida das pessoas, mas elas nem sempre compreendem como deveriam compreender este assunto. Isso é
lamentável, né? Uma das coisas importantes é nós entendermos que a batalha espiritual não é como algumas pessoas imaginam, não é uma luta contra um diabo de chifres e rabo, não, não, isso aí é mitologia. Precisamos ter a compreensão da palavra do Senhor sobre este assunto. Quando Paulo fala que foi libertado, né? Fui libertado da boca do leão. Esse leão não é o leão da tribo de Judá, mas é o nosso arqui-inimigo, é o diabo. A palavra de Deus nos diz que o diabo é nosso adversário e que anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8, né? E o apóstolo Paulo diz assim: mas o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Lindo, né, essa palavra? Então, Deus quer nos libertar das garras do leão derrotado. E por isso, para isso, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para destruir as obras do diabo, como diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, né? Importante a gente saber disso. Agora, se a gente der as costas para o Senhor, se a gente der as costas para a sua palavra, nós estaremos, nós mesmos, nos lançando no laço de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. É bom nós sabermos disso, para nós sabermos como proceder neste mundo tenebroso. Então, nós sabemos que o propósito de Deus é sempre nos dar vida. Vida com abundância, ou seja, vida real, vida vitoriosa. E nós sabemos também que o alvo do adversário é roubar, matar e destruir, é nos ferir, é nos causar danos. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, lá em Efésios 6,12 está essa palavra, né? Então não é uma luta contra pessoas de carne e osso. O ser humano é apenas ser humano. O ser humano não é meu inimigo. Mesmo que ele tente me enganar, me assaltar, me trair, me traicionar, ele não é meu inimigo. Ele está sendo apenas um instrumento daquilo a quem ele se rendeu, se entregou, deu lugar, né? Então, o ser humano merece a nossa compaixão e as nossas orações, independente dele ser um ladrão, dele ser um mentiroso, um enganador, um marginal, um gravata branca, um engravatado. Tem tantos engravatados aí que são piores que os marginais, né? Que vão assaltar com a arma na mão. Tem tantos por aí que não matam, mas mandam matar. Então, a nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta é contra o que age na vida desses seres humanos para destruí-los e causar destruições em outras vidas. E nessa luta nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Não tem outro jeito, não tem outra saída, não. É a armadura de Deus e pronto. Então não é uma luta contra pessoas de carne e osso. Nós devemos sempre amar as pessoas, amar o ser humano e odiar o pecado. Jesus amou até os seus algozes. Os caras estavam ali enfiando a lança nele, estavam ali batendo nele, cuspindo nele, colocando uma coroa de espinhos na cabeça dele e batendo com um pedaço de pau, conforme a Bíblia nos relata. E ele estava amando aquelas pessoas. E ele olha para o Pai, levanta os seus olhos para o alto e diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Esse é o Jesus, eu quero me identificar com ele. Acho que todo ser humano, todo cristão deveria procurar se identificar com o nosso Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é importante nós sabermos que muitos dos nossos relacionamentos podem estar sendo influenciados pelo maligno. Nós devemos amar as pessoas e odiar o pecado. E saber que muitas dessas pessoas à nossa volta podem estar sendo usadas por Satanás para nos atingir. Paulo começa a descrever uma situação aparentemente normal,
Mas por detrás de toda aquela normalidade havia as garras do inimigo de Deus. Deus poderia intervir de várias maneiras, mas naquele momento o apóstolo Paulo se encontrava numa situação delicada, ele estava próximo da sua partida e precisava de gente, precisava de pessoas, precisava de um amigo, de um irmão, do seu filho na fé. Ele disse assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Há momentos em que nós estamos precisando de um irmão depressa para orar por nós. Se você está precisando de um pedido de oração, tem aqui um amigo, um irmão que não quer seu dinheiro, não quer saber se você é rico, se você tem posição social ou não, quer apenas ver você suado. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei orando por você, sim. E Deus vai responder a oração, sim, porque Deus é o Deus do sim e do amém. Então Paulo precisava desse amigo. Timóteo era o amigo. Procura vir ter comigo depressa. Timóteo, eu preciso de você com urgência. Talvez você esteja precisando de um amigo com urgência. Embora eu não te conheça e você não me conheça pessoalmente, talvez, mas você pode contar aqui com um amigo, Timóteo, para orar por você, para interceder por você e, se possível, até chegar perto de você num leito de hospital, numa cama de convalescença na sua casa, ou chegar perto pelo WhatsApp, pelo telefone, de alguma maneira, se você está precisando. Tem outros amigos também na tua igreja, se você é um cristão, deve ter também homens e mulheres amigos. Precisamos desses amigos. Eu preciso, Timóteo, eu preciso de você com urgência. Talvez alguém esteja precisando com urgência aqui de um amigo para orar, para interceder. Nas batalhas espirituais, nós precisamos ter amigos sinceros e verdadeiros que querem somente o nosso bem desinteressadamente. Teu dinheiro não me interessa, se você tem ou não tem, não me interessa. Me interessa que você seja abençoado, abençoada. Nós precisamos entender que podemos ser a resposta de Deus para o nosso irmão. Você pode até dizer assim: meu Deus, o Senhor pode enviar um anjo. Sim, claro que Deus pode enviar um anjo. Pode enviar até um exército de anjos. Mas um anjo não nos abraça com os braços de um amigo. O anjo enviado por Deus, ele vem para dar uma resposta, para trazer uma resposta. Então você já percebeu que quando você tem uma visita importante para fazer, quem sabe para um amigo que está vivendo um problema delicado, começa a aparecer impedimentos a ponto de quase te impedir de ir? Comigo já tem acontecido isso. Infelizmente, muitas vezes eu não posso atender os meus amigos, porque sou humano. Uma das situações mais terríveis que existe é termos de ir ao enterro de alguém que tivemos a oportunidade de visitar e não fomos. Isso machuca o coração, principalmente se você é um cristão que ama a Deus, que tinha assim um carinho, um respeito, uma amizade por aquela pessoa. Então, às vezes, você está pronto e desejoso para ir, mas aparecem coisas que te impedem. Até chegamos a dizer: não, isso é natural, é assim mesmo. Mas é fundamental nós sabermos que o que está te impedindo? O que está me impedindo de ver o meu irmão? De onde é que surgiu esse impedimento? Quais as coisas? As coisas se tornam diferentes porque nós sabemos que não se trata apenas de um desejo nosso, mas de uma incumbência dada pelo Senhor. Quando o Senhor coloca aquela necessidade de nós vermos aquele amigo e nós não conseguimos ir, isso causa um peso dentro de nós. Muitas vezes, tudo que o nosso irmão precisa é que estejamos ao seu lado. Talvez esteja acontecendo isso na tua vida, talvez alguém esteja precisando que você vá visitar e você esteja protelando, procrastinando, e não percebe que tem uma mão espiritual invisível te impedir de chegar até aquele amigo. Às vezes você vai e não é nem para falar. Eu já tive numa situação de ir visitar um enfermo em fase terminal e eu mais ouvi
do que falei. Ele estava precisando falar, ele não estava precisando ouvir. Às vezes, a pessoa está enferma e precisa mais falar do que ouvir. E nós gostamos muito de falar, né? Pois é, às vezes nós precisamos ficar em silêncio e ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, aquele amigo que está sofrendo. Louvado seja o nome do Senhor. Certo homem, ele relata o seguinte, que quando um casal perdeu o seu filhinho, lá na igreja, um pastor, né? Então, quando um irmão foi na casa daquele casal e disse, eu vim aqui chorar com vocês. E ele sentou-se ali na sala e chorou com aquele casal. Quantas vezes nós queremos esconder a nossa própria humanidade? A vida cristã não apaga a nossa natureza. Continuamos sendo seres humanos, sofremos, choramos e precisamos de alguém ao nosso lado. O apóstolo Paulo foi aquele homem que ele teve experiências maravilhosas com Deus, teve arrebatamentos gloriosos. Ele viu e ouviu coisas que nós não vimos nem ouvimos ainda. E ele diz, Timóteo, vem depressa, eu preciso de você. Louvado seja o nome do Senhor. Certa vez eu fui visitar um pastor que estava numa fase terminal de câncer e já tinha combatido o bom combate. E quando eu cheguei, ele tinha ficado de coma o tempo todo. E eu cheguei naquele hospital e na beira do leito eu comecei a ler um salmo. E de repente aquele homem diz assim, eu estou ouvindo tudinho. Eu saí dali muito emocionado, porque eu fui edificado com aquela visita. Não foi só ele que foi abençoado, eu fui talvez mais abençoado até do que aquele pastor. Eu me permito dizer o nome. Pastor Francisco Assis Gomes, pastor da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Pai do grande e ilustre pastor Gesiel Nunes Gomes. Aquele homem, eu tinha um respeito por ele muito grande, eu via como um pai, como um amigo. E nessa visita eu tive essa experiência de ir para edificar e sair edificado. São coisas que acontecem na vida da gente, né? Coisas maravilhosas que Deus permite que a gente traga lembrança para nos alegrarmos. Então, Paulo continua a falar, falando com Timóteo, ele continua fazendo a sua, vamos dizer assim, a sua queixa, o seu relato de decepções com amigos. Às vezes tem amigos que nos decepcionam. Ele diz assim, o Timóteo, Demas amou o presente século e me abandonou. Demas amou o mundo e partiu para o mundo. Deixou Paulo lá, sofrendo, preso, condenado já à morte. Me abandonou. E Crescente foi para a Galácia. Ele não fala se o Crescente foi para o mundo, não. Ele foi para a Galácia, possivelmente servir a Deus. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Os amigos vêm e vão. Continuam sendo amigos. Ele não reclama do Crescente, não reclama do Tito, mas apenas lamenta por tê-los longe dele. Quanta falta faz um amigo perto de nós, né? Então, seria tão bom se todos fossem como Lucas. Lucas estava ali, junto do prisioneiro, condenado, rejeitado. Lucas estava ali junto dele, né? Essa pessoa que talvez esteja aprisionada a uma cama, precisa de alguém junto. Certa vez eu cheguei num lugar, estava um homem com câncer no hospital, a esposa não podia estar com ele, porque ela tinha o trabalho dela, tinha as atividades dela, e eu fiquei ali ao lado daquele homem, e eu ficava ali em silêncio, e ele não era de falar muito, também ficava em silêncio, e eu orava por ele,
E eu creio que a minha presença ali fazia diferença, ele não estava só. Talvez eu não fosse a melhor pessoa para estar ali, mas a pessoa que Deus escolheu para estar ali. Muitas vezes, quando um irmão está passando por uma situação muito difícil, é exatamente quando as pessoas se omitem e desaparecem. Quando está tudo bem, você fica cercado de pessoas à sua volta e é paparicado, mas quando nós estamos num momento difícil, como Paulo, que estava numa prisão, numa situação tremendamente difícil, as pessoas somem. O único consolo de Paulo era que, embora cada um tivesse tomado o seu caminho, tinha um que tinha ficado com ele ainda, que era Lucas, né? Lucas, o médico amado, o autor do livro de Atos e o autor do Evangelho de Lucas. Então, Paulo diz assim, continuando: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é muito útil para o ministério. Marcos havia sido o motivo da separação entre Paulo e Barnabé. E Paulo não quis levar Marcos numa viagem e pediu para trazê-lo até ele agora. Quando Tíquico, Paulo tinha assim tinha mandado pregar em Éfeso, enquanto os outros o haviam abandonado. Ele disse mais: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo tinha esquecido a capa e precisaria dela para o inverno. Paulo era um servo do Senhor, mas continuava sempre humano e não ignorou isso. Muitas pessoas se esquecem que continuam sendo humanas, sendo gente como nós, de carne e osso. Espiritualizam todas as coisas e perdem o sentido das coisas naturais. Essa é uma das mais fortes artimanhas do inimigo, nos fazer viver fora da realidade. Nós precisamos, os pés estão aqui na terra, embora o nosso coração esteja com o Senhor. Quando ele diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Paulo não alimentava no coração nenhum desejo de vingança ou de raiva. Apenas ele declarava que havia entregado esse assunto na mão do Senhor. Eu fico às vezes olhando assim pessoas que destilam raiva, sentimento de vingança, de amargura, de ódio, e a fala dessas pessoas é só fel, só amargura, por causa do fulano que lá há 30 anos atrás me abandonou, a fulana que há 20 anos atrás foi embora, que me difamou, que fez isso, fez aquilo. Para que guardar esse azedume todo dentro de mim? Isso não vai me dar saúde, pelo contrário, todo azedume dentro de nós nos azeda. Então, Paulo não guardava amargura nem rancores contra o cara lá, né, o Alexandre, o latoeiro. Não. Entregou nas mãos do Senhor e amém. O Senhor vai trabalhar na vida do Alexandre, vai edificar, vai fazer ele se converter, vai ajudá-lo na sua caminhada. E pronto, o Senhor cuida dele e paga ele segundo as suas obras no dia do Senhor, né? Esse deve ser o nosso sentimento com relação às pessoas que nos ferem. Vivemos melhor, temos paz. Enquanto você olha as pessoas que guardam ressentimentos e lembranças amargas de quem abusou dela no passado, quem maltratou, marido que traiu, mulher que traiu, enquanto guarda essas lembranças ruins dentro delas, as pessoas se azedam, ficam intragáveis, insuportáveis, e difícil de conviver com esse tipo de gente, com gente que procede dessa maneira. Mas Paulo não. Paulo não queria ter azedume dentro dele, simplesmente liberou o Alexandre, o latoeiro. Que Deus trate com ele, trabalhe na vida dele, maravilha. Então nós nunca devemos tomar a vingança para nós.
Paulo fala para Timóteo quando diz no verso seguinte: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, Paulo estava em uma batalha intensa, ele relatou para Timóteo toda a luta que passou, e no verso seguinte ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Olha aí a graça, o perdão, a misericórdia. Por isso que esse homem produziu tantos frutos maravilhosos. Quando a gente tem amargura dentro do coração, a gente não produz frutos. Está sorrindo, está pregando a palavra, está às vezes dirigindo um culto, uma reunião de oração, coisa parecida, mas não está com o fruto doce do perdão e da misericórdia. E é assim que o diabo gosta, porque ele vai enganando aquela pessoa a vida toda e a pessoa pensa que está tudo bem. Então, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. 2 Timóteo 2, versículo 16. Né? Então, esse é o verdadeiro espírito rendido ao Senhor. 2 Timóteo 2,17, ele continua: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Esse homem estava tranquilo, com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todos os abandonos, com todos os momentos de solidão, de decepção com o ser humano, ele estava tranquilo porque ele sabia em quem tinha crido. E o mais importante é nós sabermos em quem temos crido. 2 Timóteo 4, 17 ao 18, eu vou colocar aqui embaixo nos comentários esse texto para você conferir e se alegrar. Então, a vida de Paulo, nós vemos esse episódio maravilhoso e podemos aprender que, na maioria das vezes, as circunstâncias da nossa vida, aparentemente naturais, podem ter a interferência do maligno por trás delas. Então, nós precisamos discernir as circunstâncias para perceber se elas vêm diretamente de Deus, ou dos homens, ou do maligno. Amém? Alegria muito grande poder falar com você, poder transmitir para você a doce e preciosa palavra de Deus. E eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus. Receba a graça, a paz, a misericórdia. E que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém? Shalom, Adonai.